Graça e paz. Você já viveu história de perdas? Você já perdeu vida? A palavra de hoje é revertendo as grandes perdas. A nossa história está em 1 Samuel, no capítulo 30. É uma situação terrível. Davi, 600 homens voltavam para casa. Após uma longa viagem, muito tempo fora. Quando chegaram, encontraram sua cidade destruída. E pior, seus bens e suas famílias haviam sido levados cativos pelos amalequitas. O desespero foi total. Foi uma grande surpresa. Muitas vezes, surpresas assim também chegam às nossas vidas. Como são difíceis. Como são complicados. Nos abalam. Pois Satanás consegue levar coisas valiosas de nossa vida. É um filho que se rebela e se lança no pecado. Um pecado que quebra a aliança do casamento. Uma falência ou uma dificuldade financeira que coloca em risco a sobrevivência da família. Uma enfermidade que ameaça levar um ente querido, um amigo. Enfim, são tantas aflições e dificuldades que sequer nós podemos enumerar aqui, que estamos sujeitos a enfrentar. Como reagir? Como recuperar aquilo que foi levado pelo inimigo? Davi e seus homens conseguiram trazer de volta suas famílias e seus bens. E ele nos dá lições preciosas que é necessário para resgatar o que foi perdido. A primeira lição que Davi nos dá está no verso 4 do capítulo 30 de 1 Samuel. É preciso chorar. É preciso dar vazão à nossa dor. Sentir o golpe faz parte do processo de restauração. O choro é o sangramento da alma. Davi e aqueles 600 homens eram valentes de guerra, mas tiveram que chorar diante da tragédia que seus olhos contemplaram. Nenhum de nós é super-homem. Não temos que esconder a nossa dor quando estamos passando por uma grande perda. Aliás, a Bíblia ordena, em Romanos 12:5, é chorar com os que choram. As lágrimas são uma maneira de aliviar a pressão que está sobre a nossa alma. Precisamos valorizar seu papel terapêutico e nos permitir sentir a dor diante de Deus e das pessoas que nos amam. Davi também nos ensina que é preciso nos reanimar no Senhor. Embora o choro faça parte do processo, ele precisa ter um limite. Chega um momento em que é necessário reagir, pois os que vivem chorando nunca reaverão o que perderam. Depois de sentir o golpe, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Isso significa que ele investiu na oração, no relacionamento com aquele que poderia lhe devolver o vigor. Quando estamos passando por crises, mais do que nunca, nós precisamos orar, jejuar, ler a palavra, buscar a face de Deus, quando possível, participar de reuniões, de cultos, estar com a nossa congregação. Porque se nós nos isolarmos, nos entregarmos ao desânimo, não apenas estaremos abrindo mão de recuperar o que o inimigo levou, como nós mesmos podemos ser destruídos em nossa estrutura de fé. Outra lição importante que Davi nos ensina é que é preciso buscar cobertura espiritual. No verso 7, Davi sabia que tomar de volta o que os amalequitas haviam levado teria como consequência o enfrentamento de uma grande batalha. E ele carecia de cobertura espiritual para aquilo que estava diante dele como desafio. Por isso,
mandou chamar o sacerdote Abiatar, cujo nome significa Pai de Excelência. A paternidade que Davi precisava para ser impulsionado, para ajudá-lo a discernir a vontade de Deus. Nós também precisamos, queridos, de liderança, de pastoreamento em todo o tempo, especialmente no meio das crises. O tempo em que nós vivemos pode tentar o coração dos homens a acharem que não precisam de igreja, que não precisam se reunir, que não precisam congregar, que não precisam de liderança, e levá-los à tentação de um autopastoreamento. Pois eu quero que você saiba que é na igreja que Deus proveu pais de excelência como Abiatar. Líderes que, mesmo sendo gente como nós, podem nos orientar, podem nos apoiar, podem até mesmo nos exortar. Não devemos abrir mão desse recurso tão precioso, saindo à guerra só com a cara e a coragem, sem cobertura espiritual, sem que alguém nos cubra com oração, sem que alguém nos oriente, alguém mais maduro que nos ajude a compreender e a discernir o que estamos vivendo. Davi também nos ensina no verso 8 que é preciso agir de acordo com a palavra de Deus. Não basta você ter uma boa causa e disposição para sair em resgate daquilo que você perdeu. É fundamental alinhar nossas decisões com a palavra de Deus. Caso contrário, não teremos a sua bênção. A palavra que nós temos ouvido dos nossos pais espirituais nesse dia, temos transmitido aos nossos filhos, é prumo divino. Não adianta queremos mudar as situações que nos afligem, abrindo mão do que está na Escritura. Antes de sair à peleja, Davi fez questão de consultar ao Senhor e agir conforme a sua direção. Davi também nos ensina, no verso 10, do verso 16 ao verso 18, que é preciso lutar até o fim por aquilo que valoramos, por aquilo que para nós tem um valor. Uma vez fortalecidos no Senhor, uma vez com uma cobertura espiritual bíblica e correta, uma vez seguros de como Deus quer que nós nos comportemos, de qual é a direção que Deus quer que nós andemos, é preciso e necessário lutar pelo resgate. Davi e seus homens saíram em busca de suas famílias e bens, sem saber quanto tempo demoraria aquela missão e quanto lhes custaria. Estavam decididos a não desistir até que conseguissem a restituição, e assim o fizeram. Foi uma batalha difícil, foi uma batalha cansativa, foi uma batalha demorada, mas foi exitosa. Eles conseguiram. Assim também será conosco, assim também será com a sua vida, assim também será com você, se nos esforçarmos e nos alinharmos ao Senhor e não desistirmos do que Ele nos deu por herança e que o inimigo tem teimado em tentar levar. Use todo o tempo que você tem disponível para orar e buscar ao Senhor fervorosamente, especialmente se nesse momento você está enfrentando dramas, especialmente se nesse momento você está enfrentando perdas. Se você não está vivendo esse momento, eu queria te dar uma palavra e um direcionamento. Encoraje, ore por alguém, fortaleça alguém, principalmente alguém que não está sabendo lidar com o tempo no qual nós estamos inseridos. Coragem, encorajando-nos uns aos outros, orando uns pelos outros. E como Davi e seus valentes, nós não estamos sós. Há guerreiros, há homens e mulheres de Deus alinhados com a sua palavra, alinhados na estrutura divina, que são bênção na minha e na sua vida para sermos vitoriosos nesse tempo. Que Deus te abençoe, que você consiga em Deus resgatar tudo aquilo que foi levado, e que aquilo que o inimigo está tentando levar não será levado, pois nós seremos em Deus resistência.
nós seremos em Deus resistência, em nome de Jesus. Que a sua casa e a sua família vivam um tempo de encorajamento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.